Tudo bem com vocês? Convidei também os nonos anos, né? Estamos aqui com a primeira, segunda, terceira série e os nonos anos, né? Vamos iniciar, na verdade, finalizar, né? Um projeto que a gente começou, que faz parte da disciplina de projeto de vida, desenvolvido pela professora Sheila, né? Com os alunos do ensino médio, e tem como objetivo demonstrar as profissões do futuro, ampliar a visão de vocês sobre as profissões existentes, sobre o mercado de trabalho, sobre as soft skills, as habilidades sociais que a gente precisa desenvolver aqui no ensino médio, tá? Então, falei isso aqui anteriormente, mas tudo que é feito em sala de aula tem o objetivo, não só o objetivo de você aprender matemática, física e química, mas tem também como objetivo desenvolver algumas competências, algumas habilidades, e essa habilidade vocês vão usar para o resto da vida, em qualquer profissão que você for escolher, né? Então, a gente, hoje, finalizando com alguns convidados, né? A gente vai falar montamos um painel de empreendedorismo com a ideia de comentar mais sobre talvez essa parte muito importante, né, da sociedade, que é o ato de empreender, né, de montar uma empresa, de conduzir, e como isso se conecta com o que você aprende, né, com a faculdade que você talvez queira fazer, e isso tudo será comentado. A nossa ideia aqui inicial é ser bem participativo, ou seja, a gente vai responder perguntas de vocês, e por isso que a gente trouxe alguns convidados, né? Inicialmente, eu quero pedir que vocês se coloquem de pé, para a gente fazer uma oração. Como temos outras turmas aqui, nós vamos iniciar com a oração. Feche os seus olhos. Senhor Deus, queremos engrandecer o Teu nome, agradecer por esse dia, por nossa vida, agradecer pelo momento que estamos tendo aqui de aprender. Quero agradecer pelos convidados que vieram, por cada aluno aqui, pedir que a Tua presença esteja aqui, Pai, que o Senhor venha conduzir as perguntas, venha conduzir para que esses alunos aprendam, que venha instigar aí a curiosidade, a criatividade, para que a gente venha usar isso no nosso dia a dia. Queremos Te louvar e Te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, vocês receberam algumas folhinhas. Se não recebeu, tem alguns alunos da terceira série que vão entregar para vocês. E vocês podem escrever a pergunta. Caso você não queira perguntar daí, né, você pode escrever a pergunta e eu vou ler aqui, tá? Eu queria convidar alguns componentes, né, para fazer parte da nossa roda de conversa, né, para responder as dúvidas de vocês. Primeiro, a Débora. Débora é ex-aluna do colégio, é uma jovem empreendedora, arquiteta. Pode sentar. Obrigado. Queria convidar o pastor Fernando, pastor da minha igreja. O pastor Fernando é empreendedor na área do marketing. A Joslaine, pastora, missionária, empreendedora. A Jossane, nossa diretora, empreendedora na área educacional. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a presença de vocês. O André também vai fazer parte aqui do cantinho aqui, né? Mas queria agradecer a presença de vocês, né? O tempo que vocês dedicaram para vir aqui. Isso é muito importante para eles, né? Para nós, da coordenação, né? A oportunidade de conversar com profissionais que têm uma experiência e talvez tirar lições aí que talvez eles demorariam muito tempo para aprender, né? A gente tem que ser sábio em aprender com as pessoas que já viveram, né? Já passaram por essas experiências. Eu vou passar rapidamente, aliás, tem um microfone lá de vocês, eu gostaria de ouvir rapidamente a história, né, de vida, de maneira resumida e com ênfase nessa vida empreendedora. O que te levou, né, a fazer o que vocês fazem, se foi vocação, se foi algo que você foi escolhendo, errando e acertando, começando por aí. Então, pode começar, José? Pode começar por mim? Pode ser. Bom dia, gente. Olha, eu estou encantada com esse projeto.
Quero já parabenizar o professor Jorge, a professora Sheila, toda a equipe, né, os alunos que estão envolvidos aí nesse projeto, a coordenadora Suelen também, que está aí dando todo o apoio, os professores. E é muito bacana a gente ter esse tempo, essa conversa. Como o professor Jorge disse aqui, ela esclarece muita coisa aí para vocês, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, de forma bem rápida. Sou Jossane, hoje eu estou com 47 anos de idade. Me casei muito cedo, me casei aos 16 anos, me tornei mãe aos 18 anos, tenho 3 filhos casados. E a minha vida profissional, ela começou muito cedo, né? Eu sempre desejei muito fazer algo, empreender algo. Mas como me casei muito cedo, parei um pouquinho e cuidar um pouco da família, depois retornei para a universidade. A minha primeira formação foi educação física. Amo, é uma área que me chama muita atenção, que mexe muito comigo, essa área da educação, né? A minha segunda formação foi pedagogia. Tenho 2 especializações, uma na área de psicopedagogia e uma na área de gestão escolar. E comecei, inicialmente, atuando mesmo na área de educação física, como professora, como personal. Trabalhava em academia também, fui professora de natação, fui professora de spinning, de algumas outras modalidades. Trabalhei esse período, mas também trabalhava já no âmbito escolar. E como foi essa descoberta, né? Eu sempre gostei muito, desde a minha infância, sempre gostei muito dessa área escolar. A minha primeira experiência de trabalho foi também em um colégio, como monitora de sala de aula. E comecei a desejar muito estar mais dentro da escola. Fui me preparando para isso ao longo do tempo e, estando dentro do colégio, né, fui assumindo algumas responsabilidades e, enfim, em 2009, cheguei na gestão do Colégio Adonai e estou até hoje nessa área como diretora do Colégio Adonai. Então, um resumo um pouco da minha história profissional. E amo o que eu faço, me realizo muito naquilo que eu faço. Isso foi muito importante, né? Acertar dentro daquilo que realmente eu desejava fazer, com aquilo que eu também tinha habilidades, né? Para fazer. Isso foi muito importante. Então, um pouquinho do meu resumo aí da vida profissional. Bom dia! Eu me chamo Fernando. Eu tenho um detalhe interessante sobre a minha vida. Além de ser empresário, eu também sou pastor. Sou pai, tenho 3 filhos, casado, vou fazer 20 anos de casado. E a minha história, eu não tenho um tanto histórico de empreendedores na minha casa, na minha família. Então, eu sempre olhava aquilo como um objeto de desejo. Então, desde a minha carreira, eu sempre tentei alguma coisinha ali ou outra e nunca dava muito certo. Então, eu trabalhei numa empresa aqui de Anápolis de transporte urbano, estava bem estabilizado lá, já tinha 10 anos já de empresa e gerenciava já um setor. E um dia eu já estava estudando, já estudava, já buscava muito conhecimento no Sebrae. E um dia eu cheguei na minha esposa, e esse foi o meu ponto de virada. Eu cheguei na minha esposa e falei assim: se eu não empreender agora, quando eu tiver 70 anos, você vai ver um homem muito frustrado do seu lado. E ela disse assim: eu não quero isso para a minha vida. E ali foi um ponto de virada. Dali para frente, eu comecei a empreender. A minha história também passa por altos e baixos. Como eu falei para vocês, a minha formação, ela é de TI, não foi administrativa. Então, com a minha decisão, eu imaginei que eu tinha um conhecimento, mas quando foi para a prática, eu percebi que ainda existiam muitas lacunas, que eu tive que preencher ao longo da caminhada. Então, é a história de trocar pneu com o carro andando. Foi basicamente isso. Então, eu tive que me atualizar, buscar. Uma empresa minha quebrou, faliu, passei por uma pandemia, tive que me reinventar de novo,
E aí entrei no marketing digital. Quando começou a surfar a onda do marketing digital, eu entrei no marketing digital e me apaixonei. Então, fiz especialização em influência digital também. Continuo buscando, eu acredito que todos nós empreendedores, uma das coisas que você sempre vai destacar é que o conhecimento nunca finda, nunca vai terminar. Você sempre está buscando mais, porque as novidades vão acontecendo. Todas as áreas eu acredito nisso. E principalmente agora que estamos com o IA. Então, eu comecei a entrar no mercado, apaixonar por ele, e é um mercado que todos nós sabemos que hoje é necessário em todas as empresas. E então hoje eu tenho essa empresa chamada Árvore Criativa, que já está no mercado há 10 anos. Então, basicamente é isso, a gente vai conversando aqui, eu vou podendo falar um pouco mais. Hoje eu estou num ramo mais específico, mas eu sou muito aberto no sentido de como é marketing digital. Hoje eu consigo atuar em qualquer área no sentido âmbito Brasil. Isso é importante destacar, porque o marketing digital te dá essa liberdade. Mas, às vezes a gente vê muitas coisas, eu tenho falado isso muito para o meu filho. Eu tenho 3 filhos, como eu falei, eu tenho um de 16, um que vai fazer 13, e a minha mais nova tem 12. O meu mais velho, às vezes ele fica vendo muito vídeo de YouTube, e aqueles vídeos que falam assim, não, trabalhe de onde você quiser, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E não é. Como todo trabalho tem um esforço, tem um suor. Então, não é tão simples assim, né? Se você tem visto vídeos de YouTube e achando que o marketing digital te dá essa liberdade geográfica no sentido de facilidade, eu posso te ajudar a compreender que não é bem assim. Obrigado. Bom dia, gente. Parabéns pelo projeto, Diógenes e Sheila, né? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de vir aqui. Meu nome é Débora, tenho 25 anos, saí do ensino médio tem pouco tempo, estudei aqui no Adonai minha vida toda, dos 2 aos 17 anos eu estudei aqui. E a bagagem que eu construí para poder empreender, muito veio daqui. Então, acho que esse dia vai ser muito legal para vocês poderem se inspirar, trocar ideia. Eu estou aqui para provar que é possível a gente empreender mesmo muito novo. Eu acho que eu comecei nova. Aos 21 anos, eu abri a minha empresa. Hoje, eu alugo acessórios para festa e vendo. Então, basicamente, quando uma mulher tem um evento, um casamento, uma formatura, ela me procura e ela pode alugar uma bolsa, uma semijoia, um acessório. Comecei em casa, com 20 clutches. Pedi dinheiro emprestado para o meu pai, porque na época eu estudava, fazia faculdade e tinha muita vontade de empreender. Meu pai me ajudou, me apoiou e eu comecei no Instagram, com um pouquinho ali que eu tinha, eu comecei a empreender e as coisas foram dando certo. À medida que foi crescendo, eu abri a minha loja física no 2º ano de empresa. Hoje já tenho 3 funcionárias, estou há quase 3 anos na minha loja física. Muitas coisas aconteceram, a empresa cresceu muito e eu acho que esse é o resumo assim da história. O resto vocês podem perguntar. Bom dia! Então, pessoal, minha trajetória profissional é um pouco engraçada. Meu primeiro emprego foi como professora, dando aula para os meus primos. Eu tinha de 13 para 14 anos, eu queria trabalhar. Meu pai achava que era melhor eu estudar, mas ele permitiu que eu desse aula. Então, eu sempre gostei desse negócio de ensinar. Eu, na verdade, deveria ter feito pedagogia. Na época do meu ensino médio, não existiam assim tantas universidades e também não se falava em orientação vocacional. Então, eu prestei vestibular para farmácia e bioquímica, passei. A melhor coisa da minha faculdade foi a minha melhor amiga, que até nos dias atuais nós temos um bom relacionamento. Trabalhei como farmacêutica 10 anos, eu fui responsável técnica de uma indústria de fio de sutura aqui. Aprendi muito, cresci muito, mas não era uma coisa com a qual eu me identificava, tanto é que eu não continuei. Mas o que eu gostaria de ter feito na idade de vocês? Eu gostaria de ter feito teologia. Era o que eu falava com meu pai. Na verdade, eu pesquisei, na época, vários seminários fora do Brasil. E essa oportunidade não apareceu. Então, eu fui estudar, porque eu sempre gostei. Tive facilidade, né? Tinha facilidade nos estudos.
E até que um dia, realmente, eu entendi que eu precisava parar. Sou casada com o André, que ele é um bonito que está sentado ali. Sou mãe da Débora, essa empreendedora que está aqui do lado. Sou irmã da Jossane, pareço com ela, gente. Hoje a gente está aqui em família. Enfim, parece, né? Então, enfim, parei minhas atividades como farmacêutica e, na época, fui para o seminário. A nossa igreja já tinha um seminário, Igreja Assembleia de Deus, fui estudar teologia. E surgiu uma oportunidade para eu trabalhar aqui no Colégio Adonai como professora de ensino religioso. E eu aceitei, né, aquele convite e comecei aqui a minha trajetória numa área que também não era muito conhecida por mim, que era a capelania. E fui estudar capelania, fiz vários cursos de capelania. Depois, eu, inclusive, ministrei curso de capelania aqui em parceria com a Uni Evangélica. Fui coordenadora de curso de extensão e ensinei capelania escolar formei vários capelãs na área escolar em vários lugares do Brasil e também trabalhei numa missão, trabalha com jovens do mundo inteiro, que é a Youth for Christ, Mocidade para Cristo. E também vivi uma experiência muito interessante, né? Juntamente com o André, nós abrimos uma empresa de treinamento empresarial. Eu fui estudar também a área comportamental, a área de gestão, porque empreender sempre foi algo que eu tinha muita vontade de fazer. Nós tivemos essa empresa juntos por 5 anos, e ao mesmo tempo eu trabalhava aqui no Colégio Adonai, também trouxe vários treinamentos aqui para o Colégio Adonai, dessa nova fase da minha vida, e fui conciliando a capelania com a formação, com a educação, que na verdade sempre foi a minha paixão. Tive a oportunidade de passar alguns anos fora, já parando atividades profissionais e voltando mesmo só para a vocação pastoral, ministerial. E também lá fora tive a oportunidade de estudar, fazer uma pós-graduação na área de administração educacional, o que para mim foi uma realização pessoal muito grande, porque eu sempre quis estudar algo dentro da pedagogia e nunca tinha tido oportunidade. Hoje eu estou integralmente como pastora, e é outra coisa muito, muito diferente, porque as mulheres pastoras, né, ainda é uma novidade, que não é algo que é tão comum, mas sou muito feliz com a forma que Deus foi me permitindo me descobrir. Quando eu trabalhei aqui no Colégio Adonai, uma das coisas que eu me dediquei muito a fazer, dentro da capelania, foi, junto com a psicologia, iniciarmos atividades e conversas sobre vocação profissional. E nós tivemos a alegria de orientar muitos alunos nessa área, que hoje são muito bem-sucedidos. E eu vejo que esse é um dos grandes diferenciais do Colégio Adonai já há muitos anos. Estou muito feliz de estar aqui, grata pelo convite. Obrigada. Bom, pessoal, eu vou iniciar com algumas perguntas, até acho que já tem algumas aí, né? Eu até estava conversando hoje de manhã com uma pessoa, eu falei, como que é a visão de, talvez, dos meninos que têm entre 14 e 18 anos, 17 e 18 anos, me coloquei no lugar deles, né? O que eu iria perguntar? Porque, assim, nesse momento a gente não sabe muito o que a gente gosta, o que a gente sabe fazer, né? E se fala muito naquelas profissões tradicionais, né? Tem todo um contexto aí que a gente acaba falando, os professores acabam falando, mas empreender não é muito algo que a gente ouve, né? Pelo menos dentro de sala, não é trabalhado muito, enfim, né? A minha pergunta inicial, já pensando na curiosidade deles, seria: é necessário uma formação? Quer dizer, preciso de uma faculdade, eu preciso de um curso superior para empreender? Posso empreender sem ou após? Ou melhor, essa formação que todos nos falaram, ajudou no processo de empreender, de pensar um pouco mais, de forma mais ampla? Porque, assim, a gente vê que, pelo menos a maioria, começou a empreender numa área diferente da formação. E teve um impacto a formação no que você empreende hoje? Eu vou deixar livre para quem quiser responder. Então, eu comecei fazendo arquitetura e urbanismo. Inicialmente, quando eu estudava aqui no Adonai, no terceiro ano, a gente faz esses testes vocacionais, né, para entender o que a gente vai fazer de faculdade. Para mim era um drama, porque eu não fazia nem ideia do que eu queria fazer da minha vida.
Prestei vestibular para Direito, e eu hoje vejo que não tem nada a ver com isso. E eu tinha muita dúvida do que fazer. Mas aqui, com esses testes, sempre eu vi que eu me desenvolvia melhor na parte artística. Tudo que... Na parte de humanas também eu gostava muito, as aulas de história, filosofia, sociologia eram as matérias que eu me dava bem. E eu entendia que eu gostava dessa parte artística e de comunicação. Com esses testes eu fui entendendo isso, como eu me dava melhor nessa parte de humanas, eu fui para Direito, que eu acho que foi um erro, mas assim, só fiz o vestibular, e acabou que depois eu entendi que a arquitetura seria o melhor para mim. Eu queria ter feito moda, mas poucas pessoas me apoiaram, porque falavam que não ia dar dinheiro, que não era uma boa área, e eu acabei indo... Que fique claro que eu apoiei, tá bom? Não era minha mãe. A minha mãe sempre me apoia em tudo. Mas, assim, muitas pessoas... A minha mãe, realmente, gente, se eu dei certo hoje é porque eles apoiaram os meus sonhos. Mas eu fiquei nessa dúvida do que seguir, fui para a arquitetura. Eu não trabalho com arquitetura hoje, mas eu acho que a faculdade foi muito importante para eu poder fazer tudo o que eu faço hoje. Entender essa vocação minha de ser melhor na parte de comunicação, que eu acho que um empreendedor... O que é um empreendedor? É um vendedor. É uma pessoa que sabe vender. É uma pessoa que, independente da área que ela estiver, é um bom vendedor. Eu entendi isso e a arquitetura me trouxe muitos benefícios na minha profissão. Aprendi a trabalhar com vários softwares, de AutoCAD, Sketch, AutoCAD, né, o Revit, todas essas partes de desenho, Photoshop, eu aprendi na faculdade, então me deu muita facilidade para ter a minha empresa, para ter os sistemas da minha empresa, porque hoje tudo é pelo computador, né? A gente atende pelo celular, tudo digital é muito importante, então eu acho que a faculdade me deu uma base muito boa para isso. Outra coisa que a gente aprende a fazer na faculdade é aprender a estudar. Estudar de verdade, estudar a fundo, porque não dá para a gente empreender sem estudar, sem entender o que está acontecendo no mundo agora, como que o consumidor ele compra, como que ele deixa de comprar, por que ele vai ser seu cliente, por que ele não vai ser seu cliente. E a faculdade te dá essa base, sabe? Para você... primeiro, fazer networking, porque é importante, eu acho isso. Você ter pessoas diferentes demais ao seu redor e você saber lidar com pessoas diferentes. Porque aqui no colégio, você tem um colega que é diferente, você tem um outro ali que você... Mas é todo mundo meio parecido. Vocês, assim, sabe, todo mundo nessa escola tem mais ou menos um mesmo padrão. Quando você chega na faculdade, tudo de diferente que você imaginar, você tem ali na sua sala. Você tem pessoas muito mais velhas, você tem pessoas mais novas, você tem pessoas de ciclos muito diferentes. E eu acho que essa convivência com pessoas muito diferentes ela é importante também, porque você passa a entender o mundo de uma forma diferente. E aí você aprende a lidar com pessoas, enfim. A minha faculdade não é o que eu exerço, como eu falei, eu fiz arquitetura e urbanismo até o 8º período, transferi para design de interiores, hoje eu ainda faço faculdade. Não exerço, não pretendo exercer, eu faço mesmo pelo diploma, porque eu penso em estudar também outras áreas, né? Penso em estudar algumas coisas voltadas para moda, para administração de empresas, que é o que eu faço hoje, mas eu só consigo fazer um mestrado, eu só consigo fazer uma pós, um MBA, se eu tiver um diploma. Então, não dá para você não estudar, eu não aconselho. Tem gente que deu certo, empreendendo sem fazer faculdade, mas eu não aconselho, não. Eu acho que o importante é você seguir para uma área, e mesmo que você não exerça essa área, você tem que estudar, tem que se esforçar um pouquinho. Eu queria acrescentar uma coisa aqui na fala da Débora, porque todo o conceito da marca dela, da logo, os catálogos, tudo ela fez, ela desenvolveu desde o início. Então, a base que a faculdade deu para ela, para construir a empresa dela, o negócio dela, foi muito grande. Com certeza, contribuiu muito para ela ser empreendedora que ela é hoje. Para mim, foi essencial. Eu sempre, como eu disse para vocês aqui no início, né, sempre me envolvi com essa área escolar. E o conhecimento técnico naquilo que você faz é muito importante. Ele te possibilita a fazer, realmente, a executar tarefas que você demoraria muito tempo se você não tivesse uma formação, não é? E o bom profissional é aquele que realmente nunca para de estudar. Não é? O que a Débora trouxe, ela
teve essa consciência da necessidade de ter uma formação, de ter um diploma ali de ensino superior e continuar nessa caminhada. Isso faz a diferença, né, para um bom profissional. Você realmente ter o conhecimento técnico no que você faz, você estar sempre investindo naquilo que você faz, gente, isso é muito importante. Então, para mim, a formação, ela foi muito importante, e eu também incentivo, né? Principalmente como diretora, né, gente? Incentivo mesmo. Vá atrás, estude, se esforce, né? Pense no que você quer fazer daqui para frente. Eu acho que é muito importante você validar isso também para o seu processo futuro, tá? De profissional, a nível profissional, isso é muito importante. Bom, eu tenho um conceito que nada é desperdiçado. Principalmente quando nós que aqui estamos em um colégio confessional, que fala sempre da bondade de Deus na trajetória, quando a gente começa a olhar para trás, não que eu seja velho, mas quando a gente começa a olhar para trás, a gente vai vendo que tudo tem a mão de Deus em cada etapa. Então, hoje vocês, nesse projeto, vocês estão também estudando sobre profissões do futuro, não é isso? E na minha época, o que eu exerço hoje não existia. Marketing digital não existia. Não existia mídia social, não existia nada disso. Mas quando eu olho para trás, eu fico vendo um garoto muito curioso. Eu não sei se todos aqui sabem o que era, mas existia um aparelhinho na época que chamava rádio relógio. Vou me entregar aqui, né? Ninguém sabe o que é rádio relógio, né? Sabe? Estamos juntos. E a primeira vez que chegou esse aparelho lá em casa, que minha mãe adquiriu, eu fucei ele de todo jeito. Minha mãe ficou chateada porque achou que eu ia quebrar ele. Eu falei, não, eu estava curioso. Eu queria trabalhar nessa parte de tecnologia. Quando meu pai adquiriu o primeiro videocassete, olha, mais um aí, hein? 4 cabeças ainda, tinha de 2 e 4. Eu era o cara que estava ali fuçando todo o tempo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu fui fazer a minha formação acadêmica, não existia do que eu trabalho hoje. E algo parecido que existia, que falava sobre computador, que era algo que eu gostava muito, de ficar trabalhando com computador, era sobre processamento de dados, que hoje, a gente vai ver aí, que analista de sistemas, sistema de informação, obrigado. Que é você criar projetos, programar, analisar. Então, eu fiz toda essa formação. Quando eu saí de lá, meu primeiro emprego foi sobre isso. E como eu falei para vocês, eu adentrei na minha área e fui galgando, passo a passo, escadinha. E quando eu recebi a oportunidade de fazer a gestão do meu setor, eu percebi algo que eu tinha, que estava um pouco incubado ali, um pouco paralisado. Que era, a minha liderança não entendia de tecnologia, e eu conseguia transmitir para ele, explicar para ele o que era realmente aquilo, tecnologia. E eu comecei a exercer um cargo de liderança. E aí eu fui me desenvolvendo. Então, a tecnologia, a minha formação, ela nunca deixou de estar aqui. Por mais que eu não esteja hoje atuando 100% nela, ela sempre está aqui. Em um momento ou outro, ela tá sendo ativada. Então, o Fernando, o profissional que está aqui hoje, ele precisou passar por todas essas fases, todas essas etapas. E esse processo que aconteceu na minha história de vida, ela foi importante porque quando eu tive a oportunidade de empreender, eu não tinha o conhecimento acadêmico para aquilo. Então, respondendo a primeira pergunta, você acha que é importante? Se eu tivesse a oportunidade, na minha época, de ter o marketing digital, de ter tudo aquilo, sim, hoje eu olhando para trás, eu digo que sim, que é muito importante. Mas uma das coisas que eu quero deixar para você é que você nunca pode ter paixão no que você faz. Eu vejo muitas pessoas com diploma na mão e infelizes no que fazem. E uma das coisas maiores que eu vejo dentro da vida de qualquer pessoa, de empreendedorismo ou de qualquer vocação que você trabalha, é a paixão pelo que faz. A paixão é que te move a querer crescer, é a paixão que te faz querer novas oportunidades, novos projetos, novos estudos, novas capacitações. Então, às vezes, por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, eu pensava, puxa, mas esse negócio de estudar nunca acaba.
né? Eu vou formar agora, terminei o ensino médio, aí eu tenho que formar, aí quando terminei de formar, tem que fazer uma especialização, aí já vinham falando para mim de mestrado. Que hora que acaba? E quando eu entendi que quando você tem uma paixão, isso não vai acabar. Isso é um estilo de vida. Você sempre vai estar buscando novos mercados, novas oportunidades. E hoje nós temos uma diferença muito grande, que é o paralelo entre a parte acadêmica, daquilo que você vê nas redes sociais, naquilo que você vê como muitos gurus da internet vendendo cursos. Os dois são importantes, mas eu vejo hoje uma disputa, principalmente no meio da juventude, achando que só um lado que é importante, que é só um lado que você pega um curso de 60 horas lá e você já sai trabalhando. E não, como foi falado aqui, a parte acadêmica, ela te traz uma base. Essa base, ela é importante. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender na história nossa é que a gente não precisa ter tanta pressa, porque as coisas vão se encaminhando. Você vai se descobrindo e nessa descoberta você vai tendo a oportunidade de crescer e nesse crescer você vai ter a oportunidade que Deus vai te abençoar de ter o seu trabalho reconhecido. Muito bem, eu recebi várias perguntas e eu estou tentando selecionar algumas aqui e algumas são mais específicas para um de vocês. Então eu vou falando aqui, tá? Eu vou tentando entender a pergunta para... Vou pegar uma aqui para a Débora. Na sua opinião, o que foi mais difícil para você começar a empreender? Houve impedimentos? Se sim, quais? Interessante essa pergunta. Eu acho que o mais difícil dentro de uma empresa é a criação de processos. Eu não tive muita dificuldade no início da empresa, quando eu abri, porque eu tinha muito certo o que eu queria. E, como eu falei, o que me ajudou fazendo arquitetura? Quando a gente faz arquitetura e urbanismo, quando a gente faz a criação de um projeto, eles ensinam a gente a fazer o início do projeto, que é o conceito e o partido. Então, desde o início, a minha empresa foi estruturada desse jeito. A logo que eu tenho hoje foi feita no início da empresa, o conceito que eu tenho hoje foi feito no início da empresa, a embalagem que eu tenho hoje foi feito bem no começo. E mesmo depois de tantos anos, eu ainda uso a mesma identidade visual, uso tudo que eu fiz no começo, porque eu estruturei. Mas eu fiz pesquisas e tudo mais. Esse início não foi difícil para mim, porque eu tive a base da faculdade. Eles me ensinaram a criar um projeto do zero. Como que eu começo? Qual que é o ponto de partida? Qual que é o meu cliente-alvo? Para quem que eu vou vender? Como que vai ser a minha comunicação através das redes sociais? Tudo isso foi feito no início, então eu não tive dificuldade no começo. Mas quando eu abri a loja física, aí sim eu tive muita dificuldade. Porque a criação de processos dentro de uma empresa, porque não era eu mais que estava fazendo os processos, eram as minhas funcionárias. E eu precisava passar isso para elas com excelência, para elas manterem o meu padrão, para elas manterem o conceito da loja. Então, a minha dificuldade principal foi essa, mas eu acho que eu não tive tanta dificuldade no começo por conta dessa base que eu tive na faculdade. Mas acredito que se eu não tivesse tido essa base, talvez seria mais difícil um pouco. Eu tenho várias perguntas aqui muito parecidas, e eu acho que é uma dúvida mais geral dos meninos. Como começar a empreender do zero? Quer dizer, qual o start? O que eu preciso inicialmente? Essa pergunta foi direcionada a Joslene. A primeira coisa é a vontade. Você tem que fazer uma pergunta para você. Se eu não sei, quem sabe? Então, primeira coisa, você tem alguma coisa que você tem vontade de fazer. Hoje você vive num tempo, numa época em que você consegue, né, pessoas para te ajudar, para te incentivar, conselheiros, mentores, e vários profissionais, inclusive, que podem caminhar com você no desenvolvimento do seu negócio. Então, primeiro é querer. Segundo é se informar. E aí você vai ter noção, eu preciso de capital? Eu sou o recurso? Quais recursos eu tenho que mobilizar para iniciar isso? Que foi uma coisa que a gente fez com a Débora. Dentro da Farol, que foi a empresa que eu e o André criamos,
nós prestávamos, inclusive, esse tipo de assistência. A pessoa quer abrir um negócio. Eu tinha conversas, muitas vezes, com uma advogada, uma vez, queria abrir um negócio, e o negócio era super promissor, mas ela, na conversa que eu tive com ela, ela identificou que o desejo dela naquele momento era ser mãe, então ela abortou aquela ideia de empreender. Então você tem como hoje buscar profissionais que conversem com você e você fazer, né, a gente chama de plano de negócio. O próprio Sebrae faz isso com você, gratuitamente. Se você for no Sebrae hoje, eu tenho uma ideia de negócio, eu quero fazer uma avaliação de mercado, eu quero entender se esse negócio ele tem sustentabilidade ou não. Então, você tem ali uma orientação, tem a idade que tiver, que eu acho muito legal a gente ter isso no Brasil hoje. Então, o conselho que eu dou para você, independente da sua idade, você continua seus estudos e, ao mesmo tempo, você corre atrás dessas informações com profissionais capacitados para você entender como que você começa. É possível, sim, começar. Foi o que a gente fez com a Débora, a gente incentivou, vai atrás, vê o que está no seu coração e conta com a gente. Muito bem. Eu recebi mais um pacote, gente. Ó. Vou jogar para cima e... Essa eu quero para José. Essa pergunta eu acho que... Não sei, quero ouvir a sua opinião. Como descobrir a minha vocação ou paixão? Vocação ou paixão? Isso é muito, muito legal. Como descobrir a vocação ou a paixão? Eu entendi ao longo da minha vida que eu ainda tenho algumas paixões, né? Mas eu acho que a maior diferença entre vocação e paixão é aquilo que me traz possibilidades, né? A paixão, ela encanta, ela muitas vezes ela te tira de um lugar, te leva para outro, e a vocação é aquilo que te facilita o processo. Então você precisa entender, né? O que realmente eu tenho vocação, o que eu tenho paixão. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Meu filho mais velho, Romeu Júnior, estudou aqui a vida toda. E no ensino médio, como a Débora, ele também passou por testes vocacionais aqui no colégio. E ele sempre apontava para determinada área da vida dele. Mas o Romeu Júnior sempre foi apaixonado. Aí entrou a paixão por futebol, gente. Vou jogar bola, vou ser jogador profissional de futebol. E nós também apoiamos. Fazia aula, fazia escolinha, levava para campeonato nesse estado inteiro, foi jogar no Anápolis e foi jogar federado. E estudando, ele entendia que aquilo ali era a paixão dele, e o sonho dele era ser jogador de futebol. Determinado momento da vida dele, o médico, ele parou de crescer, teve que passar por um tratamento, e o médico falou, olha, ele está treinando demais, e ele não pode continuar com essa rotina de treino, porque senão ele não vai crescer, né? E aí a paixão dele, né? Ele se sentiu totalmente frustrado. E agora? Porque era a paixão dele era o futebol, né? Mas ele começou a entender que a paixão não necessariamente seria a vocação dele. E ele teve que dar um tempo com o treino de futebol. Até hoje ele joga, gosta, né? É um dos hobbies que ele tem. Mas qual foi a vocação dele? O Romeu Júnior hoje é médico, é anestesista. E ele entendeu que aquilo que ele tinha para oferecer, enquanto médico, na profissão que ele realmente foi vocacionado, e realmente deu tudo certo, assim, nos testes vocacionais dele, ali quando foi feita toda uma avaliação, sempre apontava para isso, ele entendeu que ele entregaria muito mais do que ele entregaria hoje se ele fosse um jogador de futebol. Então, vale a pena você olhar para isso, né? A minha paixão, ela vai me possibilitar entregar algo muito maior do que apenas algo que eu sou apaixonado, que não vai dar muito fruto, o processo não vai ser muito bacana, eu não vou alcançar muita gente com isso. Então, tem uma diferença aí. Então, eu queria deixar esse exemplo para vocês aí, né, do Ramuel, porque ele realmente, a vida toda apaixonado por futebol. Mas ele entendeu que a vocação dele era outra, não era... E aí, no meio do caminho, né, Deus permitiu essa situação ali com ele, para que ele entendesse que, paixão não é aquilo que vai sempre mover você. Tem um livro que eu quero indicar para vocês, que ele chama O Deus que Frustra Sonhos.
Muito bacana. Se você não leu, você precisa ler esse livro. E aí fala justamente sobre isso, sabe? Sobre vocação e paixão. Muitas vezes você está apaixonado por algo que não é aquilo que Deus também tem para a sua vida, que não é a vocação, né? Não é aquilo que não é o propósito de Deus para você. E Ele também faz isso. Ele frustra sonhos para te colocar num novo lugar, num novo posicionamento para que você entenda o que vai ser melhor para você. Tem algumas dúvidas bem específicas aqui, eu vou deixar mais para o final. Essa aqui é para o pastor Fernando, que fala, que você relatou no início que você já teve uma empresa e que ela quebrou, né? E aí, o que fez você não desistir? Porque às vezes a gente cria um sonho de empreender e parece que está tudo dando muito certo, e aí parece que as coisas não vão andando tão bem até chegar num ponto final. O que fez que você não desistisse? Os boletos. Brincadeira. Brincadeira. Motivador, né? Esse é forte. O boleto, ele impulsiona bastante. Mas eu quero dizer que, quando quebrou, na verdade, eu tive que, graças a Deus, né? Eu sou um homem temente a Deus. Então, a primeira coisa quem me fortaleceu, a minha identidade, foi Deus. Porque quando você quebra, você se frustra tanto que parece que você é incapaz de fazer aquilo. É muito ruim o sentimento que vem quando uma empresa quebra. Então, a gente tem uma espiritualidade, ela é muito importante. A gente ter, sabe, esse conhecimento de Deus, nessa etapa, ela é muito importante. Então, foi aí que Deus começou a ministrar meu coração. E eu tenho um fato que aconteceu comigo, que eu nunca me esqueço, nesse momento que tudo deu errado, aparentemente. Que eu estava num local e a palavra que vinha na minha mente era que eu não tinha confiança em fazer aquilo. Eu não conseguiria fazer de novo, que eu não nasci para aquilo. E eu estava num local e, na época, estava no banco e tinha os caixas eletrônicos. E uma senhora olhou, tinha muita gente lá, ela olhou para mim e falou assim, eu preciso da sua ajuda. Eu olhei para todo mundo aqui e só você que eu senti que você é uma pessoa confiável, que você pode me ajudar. E quando ela falou aquilo, Deus começou a falar comigo que Ele confiava em mim, que Deus tinha algo para fazer na minha vida. E dentro de uma frustração, eu comecei a ter encontros reais com Deus. Deixa eu te falar, a sua vida nunca vai estar desconectada com Deus. Então, às vezes, a gente está falando aqui de empreendedorismo, mas toda a fase da sua vida, Deus está na história, está naquilo. Então, Deus falou isso comigo. E eu comecei a me reerguer. E uma das coisas importantes que eu digo também foi a minha esposa. Minha esposa sempre me validou. Ela sempre olhava para mim e falava assim, não, vai dar certo. Por mais que ela, no início, ela não estava vendo, depois que a gente já estava naquela fase, ela sempre acreditou em mim. Ela sempre validou. E aquilo foi me dando ânimo de novo, de recomeçar. Recomeço. E a gente vai vendo que ao longo da história, a gente está falando de empreendedorismo, mas os recomeços, eles acontecem. Então, a minha família foi importante, o meu Deus foi importante, e com tudo isso a minha identidade foi resgatando, e eu fui voltando a ter vontade de novo, e acreditando em novos mercados. Foi aí que surgiu, começou a surfar a onda do marketing digital. E foi aí que eu acreditei, eu falei, poxa, ninguém está entrando aqui, eu vou entrar aqui. Então, uma oportunidade que quebrou a empresa, eu comecei a visualizar, eu enxergo que foi Deus que abriu os meus olhos para entrar num novo mercado. E foi daí que eu comecei a empreender no marketing digital. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade é uma série de perguntas, eu vou juntar tudo, né? E eu quero fazer para a Débora e para a Joslaine, essas duas. Qual o maior arrependimento, né? O maior erro, ou maior arrependimento que talvez se você voltasse atrás, você não cometeria essa ação, né, que você teve durante a vida de empreendedor? A minha maior frustração é justamente não ter pensado melhor a universidade, que local, né, o curso, o que tinha mais a ver comigo. Porque eu queria teologia, mas poderia ter feito psicologia, que tinha mais a ver com... Eu gosto de gente, eu aconselho pessoas. Então, isso sempre teve a ver comigo,
Então, ou pedagogia, porque eu amava, né, a área do ensino, da educação. A minha dor é justamente não ter tido orientação lá atrás. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar no Colégio Adonai, um dos primeiros projetos que eu fiz na capelania foi orientação vocacional, porque vinha justamente ao encontro da minha própria dor. Quer dizer, eu fiz uma faculdade super bem feita e depois de tantos anos passou. Por que passou? Se eu tivesse pensado lá atrás, então eu investi nisso. Eu acho que essa pode dizer que é uma frustração que eu já venci, porque eu aproveitei tudo que eu estudei e segui em frente. Mas quando eu penso, né, tanto é que os nossos filhos, o Lucas e a Débora, nós fizemos o máximo de esforço para eles se conhecerem, para eles acertarem mais. Mas mesmo assim, eu vejo que tudo que você estudar você não vai perder, porque o conhecimento ele sempre acrescenta algo na sua vida. Mas busque se conhecer. Lá em casa a gente até deu para a Débora uma oportunidade. Antes de você entrar na universidade, você quer passar um tempo fora, você quer ter uma experiência diferente, e ela foi estudar, foi para um seminário na Hungria. Ela queria ter uma experiência diferente antes de tomar uma decisão para a universidade. Deus abriu as portas, porque o que o pastor Fernando falou, Deus, a relação com Deus na nossa casa sempre é prioridade. E a gente tem um lema lá em casa, não é o dinheiro que define o que a gente faz, é Deus. O dinheiro é o meio, Deus é o provedor. Então, Deus abriu uma porta, as coisas se organizaram e ela foi estudar fora. Primeiro vai pensar, tenha um tempo, vivencie determinadas realidades, o que a sua família pode proporcionar. E depois tome decisão orientada, converse com pessoas. No Canadá, nos Estados Unidos, eles fazem uma coisa que eu acho muito legal, que a gente deveria fazer no Brasil. Os alunos nas férias, eles são voluntários em empresas para, eu quero ser veterinário, vai trabalhar num pet shop, vai servir em algum lugar, tem uma experiência para você entender. Eu lembro a Débora, uma vez, ela queria fazer medicina. Teve o dia da medicina na União Evangélica, eu fui para a fazenda com a André, deixei ela lá. Quando eu cheguei, minha filha gostou. Nossa, mãe, amei, foi maravilhoso. E aí, vai prestar vestibular para medicina? Deus me livre, eu não quero fazer isso pelo resto da minha vida, não tem nada a ver comigo. Falei, amou a experiência, mas a experiência serviu para ela pensar, isso não tem nada a ver comigo. Deram uma língua de boi para ela fazer, costurar, sei lá como é que foi. Ela falou, mãe do céu, isso é um horror. Então, isso faz falta para você. Você não vivencia uma coisa, então como é que você vai saber se vai, né, funcionar profissionalmente? Então, eu deixo essa dica para você, e essa é a minha frustração, não ter feito mais, conhecido mais vocacionalmente a minha caminhada. Débora, mesma pergunta. Qual a sua maior frustração? O que você faria diferente até hoje do que você já vivenciou? Olha, eu acho que nada. Assim, eu faria tudo do jeito que aconteceu, porque eu saí do ensino médio e eu fiz o seminário, igual a minha mãe falou. Foi um ano que eu tirei, quase um ano sabático, assim. E esse ano foi o ano que eu decidi orar pela minha profissão. E durante esse ano todo, eu estive ali estudando a Bíblia, conheci vários países, fiz muitos amigos, mas eu me dediquei a entender o que Deus tinha para mim. Isso foi algo muito forte assim na minha vida. Eu testemunho do meu avô Clarimundo. Ele é pastor dessa igreja, e o meu avô ele fez, acho que 2 faculdades, e depois que ele fez as 2 faculdades, Deus chamou ele para ser pastor. Na época, acho que minha avó até ficou chateada, brigou com ele, assim, né? Porque ele estava ganhando bem, ele ia ser pastor, ele ia ganhar mal, né? E ia ser uma dificuldade. Mas Deus honrou tanto ele, por ele ter tomado a decisão de, não, eu vou seguir o que Deus tem para mim. Óbvio que nem todo mundo vai ser chamado para ser pastor, mas eu vi o quanto Deus prosperou a vida do meu avô, porque ele decidiu seguir o chamado dele. E durante esse 1 ano que eu estive ali na Hungria, foi o que eu pedi para Deus todos os dias. Senhor, eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver o que Deus tem para mim, porque Ele me criou, e Ele criou todo mundo que está aqui. Então, assim, ao invés de você ficar lutando contra uma coisa que você tem para você, tente entender o que Deus tem para você. Foi isso que eu tentei fazer. Então, eu orei durante esse ano todo. Deus me colocou numa faculdade de arquitetura, porque eu acho que também teve um propósito de eu estar ali, que eu não sigo essa área hoje, mas tudo cooperou para que eu chegasse onde eu cheguei. Então, assim, eu não me arrependo dessa trajetória, mas também porque eu pedi muito para Deus isso, sabe? Foi 1 ano inteiro orando praticamente todos os dias a mesma oração. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Não me deixe entrar numa profissão, não me deixe fazer alguma coisa que não seja do seu propósito. Então, se eu estou onde eu estou hoje, é porque eu acredito que Deus teve isso para mim.
porque eu pedi também, porque eu busquei a vontade de Deus para a minha vida. Então, dessa trajetória, de ter estudado um ano fora, estudar a Bíblia, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Estudar a Bíblia é maravilhoso. Segunda coisa, entrar na faculdade foi muito bom. E empreender também foi uma parte muito boa, porque me deu liberdade financeira. Eu posso hoje realizar os meus sonhos. Comprei meu carro, viajei para fora do país várias vezes, compro o que eu quero comprar com o meu dinheiro. Ainda não sou casada, mas eu tenho essa liberdade. Então, isso é bom demais. Eu sou grata a Deus por estar vivendo isso, mas porque eu busquei também a vontade dele para a minha vida. Então, em relação à frustração, graças a Deus, eu acho que só o ensino médio mesmo. Que o ensino médio eu odiava. Ela gostava da escola, tá, gente? Ela só não gostava do que ela tinha, do que ela era obrigada a estudar, que isso fique claro, ok? Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Porque assim, deve ter umas 50 perguntas aqui. Alguém quer fazer? Chega aqui, Sara. A mesma pergunta para o Fernando. E para a Jocene também, qual que é a maior frustração de vocês, que vocês sim, fariam diferente? Esse momento que eu falei que a empresa estava indo em declínio, eu demorei a ter tomada de decisão. Eu acho que o empreendedor, em muitos momentos, ele tem que avaliar o risco, mas ele tem o time. Tem coisas dentro do processo que tem que ter o time. E eu demorei, e por eu ter demorado, eu me frustrei depois, porque foi uma decisão errada. E hoje eu olho para trás e vejo sem muito romantismo, porque a primeira vez que eu empreendi a empresa, eu era muito, entre aspas, romântico. Eu queria as coisas muito belíssimas, moderníssimas, e eu deixei de olhar para o cliente. Eu deixei de olhar para aquilo que eu entregava. E esse foi um erro meu, que eu me frustrei depois, mas foi um aprendizado. Hoje eu olho para trás e eu sempre olho, aqui eu tenho que tomar uma decisão rápida. Então, o empreendedor, muitos momentos, ele precisa tomar decisões, às vezes não vão ser as melhores para todos, mas ele precisa tomar decisões. E a gente não pode negligenciar, né? E aquele ponto meu lá, eu acredito que eu falhei nisso. Para mim, eu atropelei um pouco os processos da minha vida, né? Então, disso eu né, tenho um pouco de arrependimento. O que foi, né, que aconteceu? Como eu falei para vocês, eu me casei aos 16 anos. Quando eu casei, eu parei de estudar. Eu estava no ensino médio, na primeira série do ensino médio. Parei de estudar. Casei, e aí, não, vou para a escola, não, estou casada, não quero saber de estudar. Né? E meu pai e minha mãe sempre investiram muito nos estudos, sempre nos incentivaram bastante, mas eu parei. Então, eu tive os meus filhos primeiro, para depois retornar aos meus estudos. Disso eu me arrependo, porque eu acho que se eu tivesse esperado um pouco mais, não me arrependo de ter casado, de casar com quem eu me casei, estou casada até hoje, né, com o Ramuel, de ter tido os nossos filhos, mas eu acho que eu atropelei um pouco os processos. Né? O que deveria ter acontecido? Eu poderia ter estudado, finalizado primeiro, né, meus estudos, entrar numa faculdade, me casar. Eu acho que esse é o processo natural, né, da vida. E eu atropelei um pouquinho. Então, isso, para mim, depois ficou mais difícil. Eu me recordo, quando eu fui fazer a faculdade de Educação Física, gente, eu tinha 3 crianças pequenas. Muitas vezes eu tive que levar os 3 meninos comigo para a faculdade. Então, era assim, era assistindo aula, olhando o menino caía, eu corria, tinha que levar o menino no banheiro, tinha que sair na hora da explicação, na sala, o professor né, trazendo um conteúdo extremamente importante. E, assim, o meu esforço teve que ser muito maior. Né? Porque, assim, eu tinha casa, marido, filhos, faculdade. Então, assim, muitas vezes eu tinha que terminar todas as minhas obrigações, colocar o menino para dormir e virar à noite estudando, madrugada, porque era a hora que eu tinha. Porque enquanto os meninos estavam acordados, eu tinha que, né, atender as necessidades. Então, a questão do processo, para mim, foi o mais difícil. E mais doloroso, mas passei por ele, graças a Deus por tudo, também me fez crescer em muitas coisas, mas faria diferente. Alguém quer fazer pergunta? Suelen, você quer fazer pergunta? Eu vou até aí. Bem, para
para os 4, se puderem responder. Alguns meninos me perguntaram e eu acho que faz toda a diferença. Para empreender hoje, o que é mais importante? Coragem, atitude, objetivo ou dinheiro, capital? Porque nem sempre, né, todos têm como começar. O que é mais importante hoje? Eu queria que vocês pudessem falar para os meninos. Tem uma fase quando a gente tem um sonho, que a gente se prepara, eu vivi isso. Prepara. Aí quando você vai fazer, você fala, mas eu ainda tenho que fazer mais isso. Isso. Então, assim, a sua pergunta, para mim, foi coragem. Foi de tomar uma decisão de um universo que eu desconhecia totalmente. De um âmbito que, se eu olhava familiar, eu não tinha referência. E uma coisa que eu queria viver um sonho. Então, como eu falei anteriormente, eu disse que chegou um momento da minha história que, se eu não vivesse isso, eu me ia tornar um homem muito frustrado. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito em viver essa realidade vocacional, de um sonho, algo que Deus está queimando no seu coração. Dentro da caminhada, em qualquer área que você tiver, vão ter vários desafios. Mas eu sempre gosto de analisar o que fala em Deuteronômio 28, que as bênçãos correm atrás de nós. E isso, para mim, eu sempre analiso da seguinte forma: qualquer coisa que Deus colocar no seu coração, se Deus estiver junto com você, você vai prosperar. Eu tenho isso muito certo na minha vida. Que desde uma pessoa, e não desmerecendo, desde uma pessoa que faz coxinha, até um alto empresário, se Deus estiver na causa, se você estiver vivendo aquilo com muita intensidade, a prosperidade ela vai vir. Eu vejo que muitas vezes a grande preocupação nossa é se vai ganhar mais ou menos. Às vezes o nosso poder de escolha está sobre o salário que a pessoa ganha. Às vezes uma das primeiras perguntas que eu recebo é quanto que eu faturo. E eu vejo assim, que menos a pessoa está preocupada é com aquilo que ela vai viver todos os dias da vida dela. Todos os dias. As maiores perguntas aqui é sobre isso. E a gente deixa de ver o que a pessoa vai viver todos os dias. Você vai acordar, você vai viver aquilo todos os dias. Vai encarar as mesmas coisas todos os dias. Então, você tem que ter a coragem, sim, mas você tem que querer muito aquilo. Você tem que viver com intensidade aquilo. Eu sei que é uma fase de descobertas e não deva parar, porque eu, com 45 anos, ainda estou me descobrindo em muitas áreas. Eu ainda me permito descobrir coisas novas, me permito falhar, me permito errar para poder descobrir também o que eu não gosto. Eu acho que o erro, ele permite isso, você saber o que você não gosta, o que não é legal. Então, dentro das características de vocês, eu acho que a coragem, ela é necessária no empreendedorismo, ela é muito importante. Ela é muito importante dar esse passo de fé, que eu acho que para nós cristãos está muito ligado a isso, a fé. A fé é aquilo que você não está vendo, mas Deus já confirmou no seu coração e você vai dar um passo e as coisas vão se materializando. Com 21 anos de idade, né, gente? Vamos lá, ela é muito corajosa, não é verdade? Uma salva de palmas para ela. 21 anos de idade. Na minha idade, eu tinha a idade dela, eu não teria essa coragem. E ela está indo, ela tem base, ela tem uma família, ela tem uma estrutura, ela tem Deus, ela tem se encontrado. E eu conversando ali rapidamente com ela, a felicidade dela de estar vivendo isso. Ela está se descobrindo cada vez mais e está crescendo. E isso é muito importante, sabe? Essa alegria, essa felicidade, essa intensidade em fazer as coisas. É muito ruim quando você sabe que você tem que bater o ponto 8 horas e ir embora 18 horas e você fala, nossa, hoje o dia está lento, hein? Aí domingo está lá e você fala, nossa, amanhã começa tudo de novo. E eu quero te falar que quando você tem paixão por algo, uma intensidade, parece que a sexta já chegou rápido, parece que o sábado você já está querendo fazer de novo aquilo. Então é algo que vai te motivando cada vez mais a fazer, a ir para frente. E se você olhar somente o salário, eu quero te falar que talvez você possa viver os piores anos da sua vida nessa terra. Você pode ser uma pessoa muito frustrada, porque só o dinheiro em si, ele não vai acarretar naquilo que você nasceu para viver nessa terra, que é o que eu poderia estar falando aqui de propósito também, né? Mas deixa para outro dia isso aí. Eu ia chegar aí, mas...
o meu conselho é simples. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu acredito que você precisa primeiro conversar com as pessoas, trocar ideia, com as pessoas certas, né? Porque vocês ouviram aqui a Débora falar, ela sempre quis estudar algo na área de moda. Eu lembro que teve um ano que o Sebrae fez junto com a União Evangélica, eles fizeram uma semana ali sobre vocação, empreendedorismo, na verdade. A Laíla Monteiro, ela veio dar uma palestra, ela contou o quanto ela foi criticada quando ela quis fazer moda, né? O pai dela empresário da área de carro, e você vai fazer moda, o irmão dela criticava ela, você não vai ganhar nada, você não vai chegar a lugar nenhum, como é que você vai ganhar dinheiro com moda? Mal sabia ele quanto o mundo ia mudar, né? E o quanto a Laíla, hoje ela é bem sucedida na área dela. E então foi uma coisa que eu escutei que fez muita diferença para mim. Você tem que acreditar, você tem que ter fé. E na fé, o que é a fé? É você ir atrás, é você se mover, né? Então cabe a você fazer algo, você conversar, você trocar ideia. Pode falar comigo, pode falar com a Débora, pode falar com o Fernando. E até eu dou a ideia de nós criarmos aqui, né? No Colégio Adonai, na Missão Alô Criança, que, na verdade, hoje é o projeto social ao qual o Colégio Adonai está ligado. Hoje eu sou presidente dessa associação. Hoje eu estudo e busco recursos para o terceiro setor, justamente para atender esse tipo de necessidade. A gente pode ter um projeto para aqueles que querem empreender, a gente pode ter um laboratório para aqueles que querem empreender. Você está estudando. Assista um filme Em Busca da Felicidade, com Will Smith, e ele fala uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Ele passa por um processo muito difícil, e ele fala que a felicidade é o processo. Então, enquanto você está caminhando, você está aprendendo, você também está se realizando. Ficar parado é que quem não sai do lugar é que não tem realização. Se você sai do lugar, você começa a se realizar. Começa pelo seu pai, pelo negócio da sua família. Vai conhecer. Ah, não tem a ver comigo, mas pelo menos conheça. Vê o que você pode ajudar. Sabe, a Débora, ela começou aqui, antes de empreender, ela procurou a Jossane e eu quero trabalhar. A Jossane falou, vou te dar uma oportunidade. Deu uma oportunidade para ela. Ela foi ser monitora da educação infantil e dá trabalho. E ela se dedicou, acordava cedo, né? Foi a primeira experiência profissional dela. E serviu para ela entender o que era trabalhar. Aprende o que é trabalhar. Vai para o consultório da sua mãe, faz alguma coisa. O mover-se é muito importante para você entender o que é trabalhar. Aí você vai procurar o que dá prazer para você fazer na vida. E se empreender for uma delas, conta com a gente que a gente quer te ajudar. Eu vou escolher uma palavra diferente. O pastor escolheu coragem, né, Joslaine, a comunicação. Eu vou escolher a palavra esforço. Tem um versículo na Bíblia que nos diz, né, nos ensina, que nos fala que Deus ele ajuda aquele que se esforça. Então, dentro desse processo tem que ter esforço, gente. Se você quer empreender, se você quer começar algo, né, para projetar aí para o seu futuro profissional, você precisa se esforçar. E aí você precisa da coragem, você vai precisar de se comunicar, você vai precisar de esforço mesmo, de dedicação, tempo. Eu me recordo quando a Débora começou o projeto da Help, ela falava, ela pesquisava, a gente chegava lá, ela mostrava, olha tio, eu fiz isso, né? Eu acho que isso aqui vai dar certo, sempre buscando coisas novas, se esforçando para aquilo que ela se propôs a fazer. Roberto Justo, que é um grande empreendedor no Brasil, acho que vocês todos já ouviram falar um pouco dele, e um dia eu ouvindo um podcast com ele, ele falou que o tamanho do seu esforço vai refletir o tamanho do sucesso que você terá naquilo que você se propor a fazer. Então, o esforço, gente, ele tem um significado muito grande para quem quer empreender, né? Procurar saber, conhecer os processos que validam aquele empreendimento, né? Buscar os recursos. Então, entra tudo isso, coragem, comunicação, realmente dedicação, tempo, força, estudo. Então, realmente, para tudo isso, você precisa se esforçar. Então, eu deixo essa palavra com vocês também. Pessoal, nós tínhamos muitas perguntas que vocês fizeram. Algumas eu consegui resumir, várias em uma só. Outras a gente não vai ter tempo de continuar, né, com essas. Tem perguntas muito boas que a gente precisaria de mais tempo, né? E
me coloco à disposição, assim como os professores, né, para auxiliá-los nessa, talvez nessas dúvidas, talvez orientá-los vocês melhor com relação à profissão, à vocação, a propósito, né? A gente fala muito disso aqui no colégio, há um propósito, e falar mais sobre isso com vocês, tá? A gente vai encerrar com as perguntas, devido ao tempo, né? Eu quero agradecer a todos vocês pelo tempo que vocês dedicaram, pelo carinho nas respostas, né? Isso realmente impacta. Como eu gostaria de ter tido uma aula como essa, né? Quando eu estava lá na terceira série, e me orientado a respeito do que eu deveria fazer, né? Das dificuldades, que às vezes a gente acha que a dificuldade é só nossa, e a gente conversa com outros e fala, não, não é só nossa. Parece que isso nos dá mais coragem. Peraí, mas se não é só eu vou dar o primeiro passo, sim, né? Então, isso, colabora demais. Eu queria agradecer, né, a todos, em nome da direção do colégio, né? Jossane, obrigado pela presença, pastor Fernando, Débora, Joslaine. Agradecer a professora Sheila, já chegou ali, né? O projeto muito bem elaborado, né? Juntamente com os alunos, nós tivemos a primeira parte do TED Talk aqui, que eu já elogiei os meninos da terceira série, né? Que estão saindo, né? Que muitos já têm muito decidido o que vai fazer, outros estão ainda meio nublados ali, né? E a gente está tentando ajudar na melhor forma possível. E eu queria encerrar com... Professora Sheila, você quer falar alguma coisa? Não? Quero passar, então, para a Jossane. Jossane? Pedir que última palavrinha para a gente encerrar, né, e agradecer a todos. Olha, gente, eu sei que Deus tem um futuro brilhante preparado para cada um de vocês. Então, que vocês consigam absorver tudo que foi falado aqui para vocês, ensinado para vocês nesses dias, nesses momentos que foram tão importantes. Eu vejo isso como um privilégio de vocês aqui no Colégio Adonai, né, de ter excelentes profissionais, excelentes professores, instruindo vocês também nessa formação, né, acadêmica, nessa formação para o futuro profissional de vocês. Que realmente vocês pensem um pouco, validem todas as informações que foram trazidas para vocês aqui e, da forma como o professor Jorge falou, qualquer dúvida, né, preciso de uma orientação mais direcionada, preciso de algo, de um conselho, nós estamos aqui para ajudar você. O Colégio Adonai, né, tem aqui excelentes profissionais em diversas áreas, justamente para a gente unir forças aí e trazer para vocês, né, algo mais estruturado,